Na parafatologia, página 7, quarta linha, poderia definir e exemplificar a retrosenha filológica? Eu acho que nesse campo semântico, né, que a gente trouxe aqui da lexicografia, quem de algum modo tem afinidade com esse assunto, e na conscienciologia uma coisa que chama atenção é essa predileção, vamos dizer assim, motivada pelo professor Valdo, pelas obras de referência de modo geral, e aí entram os dicionários, as enciclopédias, e a gente pode simbolizar isso tudo no holociclo. Então, quem tem essa afinidade, em geral, no passado, pode ter já mexido com isso antes, e a ciência, né, o campo do saber que pode representar isso bem é a filologia. Nos dicionários, a filologia, a gente vai encontrar várias definições para ela. O que a gente está utilizando aqui é principalmente aquelas pesquisas, aqueles estudos de obras antigas, de textos antigos, né, de escritos mais relacionados à antiguidade, à Idade Média. Então, essa afinidade que a pessoa tem hoje por esse tipo de obra pode revelar esse passado. Então, usando aí o meu caso como cobaia, como exemplo, eu tinha a manifestação desse apreço pelos dicionários sem ter tido muito direcionamento, muita motivação externa para isso, e hoje a gente sabe aí da condição do Littré, que compôs um dicionário no século XIX. E aí mais para trás a gente pode se questionar vamos dizer assim, da paragenética do Littré, né? A retroparagenética, até um assunto que eu estou estudando para um verbete. O que está por trás disso, para ele ter manifestado esse interesse, estar envolvido nesse ambiente? Ele fez outras pesquisas também na história da língua francesa, etc. Então, a partir disso, a gente começa a dissecar e a compor essa retrosenha. Retrosenha é aquelas informações, normalmente trafores, que compõe o nosso mater pensene, que compõe aquilo com o qual a gente tem experiência, que a gente vem lidando aí ao longo das vidas. Então, utilizando esse exemplo, a pessoa pode expandir isso para outros campos do saber, outras áreas que ela tem afinidade, e ela tentar olhar na história e ver qual terá sido a minha trajetória, considerando que hoje eu tenho essa dileção, né, essa predileção, essa predisposição, em função justamente disso. As coisas tendem a se repetir. Então, em função disso, como tem relação com o assunto, a gente procurou colocar aqui para expandir para a holobiografia. O outro efeito é o seguinte: o efeito paragenético da escrita de dicionários. Tem relação com aquilo que a gente estava comentando. Tudo aquilo que nós fazemos no passado e nessa vida também, considerando as próximas que virão, nós vamos ficar refém disso. A gente vai responder por isso de modo geral, sejam aspectos positivos, negativos ou até certo ponto neutros. Porque neutros entre aspas, porque é muito difícil você ter uma neutralidade, né, 100%. Mas o que eu quero dizer é que seja lá o que nós tenhamos feito, aquilo tende a ficar impregnado no nosso mater pensene, na nossa pensenidade, e tende a voltar para nós. Então você acaba polarizando e evocando essas condições. Então, como o processo de escrita de dicionários, até pegando aí a frase do Sacconi, se não me engano, que eu tirei, na citaciologia, ele coloca: agora compreendo melhor o que o mundo produziu até hoje muito poucos dicionaristas. Então, quando você pega determinadas situações que não são muito comuns, como é o caso da escrita de dicionário, aquilo chama muito atenção na holobiografia. Então, aquilo marca muito. E se é um processo assistencial que tem relação com a educação, com a divulgação, de algum modo, com o processo de esclarecimento, isso tende a ser visto com bons olhos, não só pela própria pessoa, mas principalmente pelos amparadores, porque aquilo tende a reverberar na FEP, né, na ficha da pessoa. Então, o efeito paragenético é que você acaba virando refém desse aspecto e das repercussões que isso causa. Porque para escrever um dicionário, a pessoa tem que pesquisar, ela tem que decidir o que vai entrar, o que não vai, ela tem uma limitação de tamanho, por exemplo, não pode colocar tudo que ela gostaria, porque senão os dicionários ficam muito grandes, então ela tem que trabalhar com o confort, o conteúdo e a forma o tempo todo, por isso que os dicionários em geral têm as letras pequenas, enfim.
São uma série de características que compõem, que vai moldando a própria personalidade, a própria consciência ao longo aí das vidas. Né? Acho que essa intensidade de pensênia que vai criando uma forma. Né? Exatamente, cria uma forma.